Quão bondoso amigo é Cristo, revelou-nos seu amor e nos diz que lhe entreguemos os cuidados sem temor. Volta ao coração dorido, gozo, paz, consolação. É porque nós não levamos tudo a Ele em oração. Andas triste, carregado de pesares e de dor. A Jesus eterno abrigo, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhe isso em oração. E por seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é o verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou. Quando para resgatar-nos, Ele humilde se encarnou, derramou precioso sangue para nos purificar. Paz em vida e no futuro, já podemos alcançar. Paz em vida e no futuro, já podemos alcançar. Amém. Agora eu convido você para me acompanhar na leitura da palavra, nesse momento em que estaremos em oração. Eterno Deus, que a tua palavra agora alcance o nosso coração, a nossa mente e gere bênçãos nos nossos pensamentos. Mude, Senhor, com a tua palavra os nossos lábios e as nossas reflexões, que todo o nosso ser seja, neste momento, alcançado, revestido pela tua palavra, que é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração, e que o meditar do nosso coração e as palavras dos nossos lábios sejam agradáveis na tua presença. Senhor, rocha nossa, nosso Redentor, é o que pedimos em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, amém, amém. Vamos ao texto? Texto de hoje, desafio de fé. Ler e meditar nesta genealogia, descendência de Noé. Já falei antes que tem gente que pula essas listas de descendentes, essas
passagens da Bíblia em que aparecem uma sequência de nomes. Se você faz isso, meu irmão, minha irmã, eu queria dizer para você que você está perdendo algumas coisas maravilhosas que essas listas trazem, que essas genealogias nos concedem. Queria aproveitar aqui e dar um abraço grande ali também. Ana Maria e Werner estão aqui com a gente também. Aproveitando, a gente também continua orando pela Ana Maria, pelo Werner, por toda a família Gripe. A gente vai ver alguns desses parentes da família Gripe agora, nessa viagem curta que a gente vai fazer agora. Mas eu quero dizer para os irmãos que nestas genealogias que nós temos aqui diante de Deus, nós temos umas justificativas para algumas coisas que a gente vai entender depois. Rô Alves pedindo oração pela sua mudança. Vamos orar então pela sua mudança. Estamos orando para que essa mudança seja bênção na sua vida, minha irmã. Está aqui na minha oração amanhã de manhã. Eu vou estar orando por você um pouquinho antes de embarcar, e aí você ora por nós também nesse momento da viagem missionária que nós vamos fazer. Gênesis 10. Vou começar aqui lendo primeiro do verso 1 até o verso 5. São estas as gerações dos filhos de Noé: Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifat e Togarma. Os de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Eu vou apresentar para você uma obra aqui, olha, História e Geografia Bíblica, Reverendo Heber Magalhães Len César, que é lá da região de Alto Jequitibá, Alto Caparaó, leste de Minas, a família ali do Elben e o nosso querido irmão Heber, é uma família de pastores, é a família César, e eles estão espalhados em vários lugares do Brasil, e o reverendo Heber Magalhães Len César foi pastor, inclusive em vários lugares do Brasil, no Nordeste, no Sudeste. Na atualidade está lá em Brasília. Já está jubilado, mas ele escreveu esse livro sobre história e geografia bíblica. E ele tem um trabalho muito primoroso aqui com mapas nesse livro, e ele vai nos ajudando a entender essas genealogias com mapas. Olha aqui, primeiro, a gente tem a referência ao Monte Ararat, bem próximo da atual Turquia. Aqui está botando o nome atual. Então, está aqui o Monte Ararat no lugar onde ele foi mencionado entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Tem até algumas pessoas com teorias sobre esses dois acidentes geográficos, o Mar Negro e o Mar Cáspio, também são temas de história, geografia e arqueologia bíblica. E o Monte Ararat é aquele onde pousou a arca. Depois que a arca pousou ali, você pode ver, tem aqui embaixo as povoações de Nínive e Assur. Descendo um pouquinho mais, a gente tem o atual Irã, onde está a região de Ur, de onde saiu Abraão. E aí você tem do outro lado do rio o Iraque e a Babilônia. E aí você tem na região do lado de cá o que seria a descendência de Jafé. O texto diz aqui que Jafé e seus descendentes foram em direção ao mar Mediterrâneo, em direção às ilhas. Guardou essa referência? Por que essa referência é importante?
porque a ilha de Chipre, a ilha de Creta, as ilhas gregas, elas têm povoações muito antigas que são confirmadas pela geografia e arqueologia bíblica. E nestas civilizações cretenses, civilizações micenas, civilizações da ilha de Creta, da ilha de Chipre, da ilha de Minos, civilizações das ilhas gregas, existem alguns relatos a respeito de suas povoações que remetem a um dilúvio. Então, é importante você guardar essa referência, porque aqui aparece um nome que, inclusive, vai se tornar um, uma designação geral para os israelitas de ascendência grega e do centro do leste europeu, que é dos Askenazim. Você percebeu aí que tem um nome chamado Askenaz? Esse Askenaz é considerado o ascendente dos Askenazins. Askenazim, como diz o próprio nome, é o plural em hebraico, porque o plural em hebraico é assim, né? Quando você tem o profeta é Nabi, Nabiim, que aí esse in aparece em é o plural de profetas. Então, Nabi é profeta, Nabiim é profetas. Então, Askenaz é o ascendente, Askenazim, os descendentes de Askenaz. Referência histórica para você guardar, referência importante para você colocar diante do Senhor. O reverendo Elben Len César e o reverendo Eber fizeram um comentário certa vez que a gente precisa aqui compartilhar com vocês. Que lá no Monte Ararat, a 5.610 metros de altura, no sopé do Monte Ararat, tem uma cidade chamada Nashoama. E Nashoama é uma cidade que alega possuir ali o túmulo de Noé. E Nashoama significa exatamente isso: casa de Noé, túmulo de Noé ou lugar onde Noé fixou-se. Então é um sítio arqueológico que está lá. A gente não tem mais assim, como eu posso dizer, confirmações externas e outras discussões sobre isso, até porque essa alegação precisaria ser comprovada por mais sítios arqueológicos, por mais pesquisas. O problema evidente, se você olhar o mapa aqui, é que esta região está numa região bem disputada, a região onde estão os curdos. E durante muito tempo essa região aqui, entre Irã e Turquia, é uma região que não teve, e eu acho que ainda não terá, muita paz para ficar fazendo pesquisa arqueológica e trabalho ali. É uma região de montanhas, o próprio Irã, uma região cheia de montanhas, e aqui o que é importante você saber é que nós vamos encontrar aqui referências no texto das descendências de Noé, a Fara, Ereque, Ur, Nippur, a Nínive, né? E aí a gente vai começando a perceber aquelas regiões que retrocedem na história. Também tem aqui referências importantes para a Síria, para a Fenícia, mas em especial quando a gente está falando dos descendentes de Jafé, nós estamos falando dos povos que tomaram conta das ilhas do Mediterrâneo. E a partir dessas ilhas nasceram grupamentos e civilizações. Caso você queira procurar um pouquinho mais, procure aí na internet, procure nas suas pesquisas sobre as civilizações que nasceram nas ilhas do Mar Egeu, as civilizações que nasceram na ilha de Creta, na ilha de Chipre, né? E procure aqui a referência e você vai encontrar as referências aos nomes que estão aqui nesse texto de Gênesis 10 e você vai encontrá-las. Parei aqui por quê? Porque eu já ouvi muita gente falar assim: os filhos de Jafé se tornaram europeus. Não é exatamente europeus. Eles criaram, como diz o texto aqui, civilizações insulares. E essas civilizações insulares depois
influenciaram outras civilizações da Europa. Mas em toda a Europa a gente tem uma confluência de vários povos, né? Então isso a gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho mais. Inclusive, nós vamos aqui começar a fazer uma referência que foi uma pergunta do Werner. Como é que as pessoas desenvolvem características físicas fenotípicas diferentes? Como é que desenvolvem linguagens diferentes? Uma das teorias mais fortes é que o isolamento de populações em ilhas faz esse tipo de diferenciação fenotípica e cultural. Ilhas culturais podem acontecer, inclusive, pela própria construção histórica de um povo. A gente tem uma referência interessante para você entender o que significa uma ilha cultural, que é o fato de que um povo pode, por exemplo, mandar fazer uma muralha e pode não ter relacionamentos culturais e relacionamentos físicos com outros povos. Esse povo isolado culturalmente, com relacionamentos que não existem, ele começa a ter casamentos endógenos, ou seja, as pessoas dentro daquele clã casam-se dentro do clã. Como consequência dos casamentos endógenos, os filhos, os netos, os bisnetos são cada vez mais parecidos. Eles não são mais tão mesclados, não são tão mais misturados. E este movimento é um movimento que acontece por seleção natural ou por seleção artificial. Quando é seleção artificial, é quando, por exemplo, você tem, em alguns casos, grupamentos humanos que selecionam, por exemplo, soldados ou atletas e vão tentando trabalhar estes grupamentos para ter cada vez mais pessoas com determinadas características. Então, é possível que você esteja ali fazendo este processo, direcionando aquela população para que pessoas mais altas casem-se apenas com pessoas mais altas e tenham pessoas mais altas. Ou pessoas mais fortes casem apenas com pessoas mais fortes e tenham uma descendência mais forte, com uma musculatura diferente. Também acontece de você juntar pessoas que têm determinados talentos e isto também funciona. Então é muito comum mesmo que existam famílias de músicos que se casam com outros músicos e aí nascem crianças com facilidades musicais, até com o chamado ouvido absoluto. Se você nunca ouviu falar disso, ouvido absoluto é uma característica que alguns seres humanos têm de conseguir perceber, afinar instrumentos e até cantar sem precisar fazer os exercícios musicais que a maioria de nós tem que fazer. Músicos com ouvido absoluto ou com um ouvido musical diferente, ou com esses pendores musicais, normalmente costumam nascer em famílias de músicos. Então, isto é um processo que é natural. Quando é que ele acontece de uma maneira mais forte? Quando uma determinada população fica insulada, ela fica numa ilha, uma ilha cultural, às vezes numa ilha geográfica, uma população no alto de uma montanha, isolada, onde as pessoas se casam ali dentro daquele clã de montanheses. Ela vai desenvolver características fenotípicas, características físicas daqueles montanheses. Também acontece em ilhas. Aconteceu com o Japão e aconteceu aqui com as ilhas que estão aqui sendo referenciadas nesse primeiro texto em Gênesis capítulo 10. Os filhos de Jafé foram e se fixaram nas ilhas. E aí eles desenvolveram, preste atenção no que o texto diz, línguas e culturas próprias. Mas quando você tem uma população que não está insulada, que não está numa ilha,
Qual é a tendência? A tendência é que essa população misture culturas, misture fenótipos, então essa é uma população diversificada. Os antropólogos dizem que populações diversificadas são mais prósperas do que populações insulares. E há uma vasta bibliografia que mostra que guerras, comércio e cultura são desenvolvidas com maior potencialidade por populações que estão sempre trocando culturas e trocando comércios e que também estão, às vezes, trocando, a gente pode dizer assim, gentilezas, fazendo também combates umas com as outras. Então, de certa forma, a gente pode dizer assim que guerras, comércios e culturas misturaram germes, armas e conhecimentos entre as pessoas de uma maneira muito maior do que as populações que ficaram insulares, que ficaram de alguma maneira isoladas. Isso aparece na genealogia de Noé? Aparece. Então o texto começa dizendo que os filhos de Jafé foram para culturas insulares e repartiram entre si as ilhas e ficaram lá. Note aqui que eles só vão aparecer depois quando a gente estiver falando dos Askenazim. Mas o maior grupo dos descendentes de Noé não é o dos que ficaram insulados. É daqueles que foram para as planícies e que desenvolveram cidades e desenvolveram guerras e guerreiros e se tornaram célebres. São os descendentes de Cã. Cush, Mizraim, Put e Canaã são os descendentes de Cã. Os filhos de Cush, Seba, Havilá, Sabat, Ramá, Sabetká. E os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Você já ouviu esse nome antes. A rainha de Sabá veio visitar Salomão. Então, a gente tem aqui uma conexão entre Noé e Davi. E quando a gente fala da rainha de Sabá aqui, nós estamos falando de uma distância geográfica muito grande, saindo da Turquia, os filhos de Cã e Canaã tomaram conta da Palestina e foram até o Egito e a Etiópia. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Para o mel com própolis, para a gente conseguir terminar a nossa reflexão. A Maria Helena perguntando, são nomes árabes? Não somente árabes. São nomes de muitos povos. Lembra que eu falei, a rainha de Sabá veio de onde? Da Etiópia. Aqui a gente está falando de Eritreia, Etiópia, Egito. O nome antigo do Egito é Cush. E a gente está falando da Palestina, toda a região da Palestina, Síria, num arco de conexão que vai da Turquia até o chamado chifre da África. Então, essas são as primeiras civilizações que estão aqui. Mas eu queria chamar a sua atenção para uma. No verso 8 diz assim: Cush gerou Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Meu irmão e minha irmã, Nimrod é parte da história da arqueologia do Extremo Oriente, do Oriente Antigo e da própria Babilônia. O reino e a terra de Nimrod toma conta de todo o atual Golfo Pérsico, o que inclui Iraque, Irã, Kuwait e outros povos que a gente hoje referencia em função principalmente de suas guerras e de seu petróleo.
Por que, que a planície de Nimrod é importante? Por que, que o Golfo Pérsico é importante? Você sabe que a humanidade que desenvolveu rotas comerciais, fez rotas terrestres e rotas marítimas. Ainda hoje, 40% do petróleo do mundo passa pelo Golfo Pérsico. O Golfo Pérsico, onde tem o atual Irã, é um grande centro comercial. E quando a gente começa a entender essa referência, a gente começa a entender o que está sendo dito aqui, quando diz que Nimrod começou a ser poderoso na terra. Então, o primeiro grande reino, a primeira grande cidade-estado que está referenciada na Bíblia é a de Nimrod. Isso tem referência fora da Bíblia? Tem. Tem muitas referências arqueológicas e muitos estudos a respeito dos descendentes de Noé. E a gente tem, inclusive, algumas relações importantes para a gente compreender. Os camitas seriam os povos da Arábia, do Golfo Pérsico e da Índia. Os semitas seriam esses povos que ficaram na região do atual Israel, Síria e Líbano. E os jafetitas, que ocuparam ali as ilhas do Mar Grego do Mediterrâneo. Inclusive, aqui a gente começa a entender um pouquinho mais do que significará o próximo texto, porque Nimrod se tornou grande na terra, se tornou um grande reino, uma grande cidade-estado, e é justamente a partir de Nimrod que se constrói a Torre de Babel. Essas torres eram chamadas zigurates e eram grandes fortalezas. Então veja você que o reino de Nimrod se tornou um grande centro comercial e um grande centro guerreiro. Diz o texto aqui que ele foi valente e caçador, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do reino de Nimrod foi Babel, Ereque, Acade e Calné na planície ou na terra de Sinear. A terra de Sinar, ou a planície de Sinear, também é um lugar onde a gente pode dizer assim, é a Disneylândia dos arqueólogos. Se você imagina um lugar na Terra onde o tempo todo você escava e encontra artefatos, e encontra referências, e encontra ferramentas, é este lugar aqui, a planície ou a terra de Sinar. Daquela terra, diz aqui o texto, saiu aquele povo para a Síria e edificou Nínive, Rebote-Ir e Calá. Então aqui a gente já tem duas cidades importantes na Bíblia. Duas cidades importantes. Nimrod e Nínive. Os ninivitas se tornaram o primeiro império. Se a gente pode dizer que a partir de Nimrod você tem a primeira cidade-estado e uma das primeiras fortalezas, os zigurates, a partir de Nínive você tem uma outra construção histórica. O Império Assírio veio antes do Império Babilônico. E a capital da Assíria era Nínive. Os ninivitas que aparecem na nossa Bíblia estão aqui, na descendência de Noé. E entre Nínive e Calá, que é uma outra grande cidade, edificou-se uma outra cidade de Recém. Mizraim gerou a Ludim, a Namim, a Labim, e a Naftuim, a Paruzim, a Casluim, de onde saíram os filisteus, e a Caftorim. Em referência a Casluim como cidade dos filisteus,
vai nos ajudar a entender os filisteus. Os filisteus que depois deram origem à Filisteia e a palavra romana Palestina. Os filisteus, eles vieram de outra região e se fixaram ali, onde ficaram também os fenícios. A diferença é que os filisteus ergueram uma cidade que é um sítio histórico antiquíssimo, a cidade de Gaza. E ela está aí. Caminhe comigo que você vai aprender. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et, e aos Jebuseus, e aos Amorreus, aos Girgazeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Emarreus, aos Amateus, que depois espalharam as famílias dos cananeus. E o limite dos cananeus foi desde Sidom. Sidom e Tiro são cidades dos fenícios. Os fenícios são povos que vieram navegando e se tornaram grandes comerciantes no mar Mediterrâneo. Os fenícios desenvolveram um alfabeto para trocas comerciais e para fazer listas de mantimentos. Mas aí tem uma cidade que está ainda hoje no noticiário, né? Além de Tiro, Sidom, além de Damasco, na Síria, que a gente já falou, além de Nínive, além de Nimrod, a gente tem aqui Gaza. E indo para Sodoma, Gomorra, Adinai, Zeboim, até Laza. São esses os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e suas nações. Bom, eu vou dar uma paradinha aqui, porque a gente vai voltar a falar dos semitas, e aí vamos falar dos descendentes de Sem, na terça-feira da semana que vem. Mas eu preciso fazer aqui essa observação junto com os irmãos. Os descendentes de Cã e de Canaã ergueram grandes fortalezas, grandes cidades, se tornaram grandes comerciantes, ergueram zigurates, ergueram também rotas comerciais, tomaram conta do Golfo Pérsico, das cidades-estado de Tiro, Sidom, Gaza, ergueram Nimrod, ergueram Babel, ergueram Nínive. E aí a gente vê essa realidade hoje do extermínio das crianças em Gaza. A gente vê o apelo do padre cristão na paróquia de Gaza. A gente vê o apelo dos médicos do Hospital Batista de Gaza, um dos mais antigos do mundo. O Hospital Batista de Gaza foi construído antes da Primeira Guerra Mundial. E alguns ligam o Hospital Batista de Gaza às ordens hospitalares daqueles que recebiam pessoas que eram peregrinos que iam para Jerusalém antes das cruzadas. A gente vê toda essa história antiga de povos poderosos do passado e pergunta ao nosso coração como e por que eles se tornaram o que estão vivendo hoje. Quando eu esbarro num nome antigo como esse, do tempo da descendência de Noé, do tempo da aurora da humanidade, das primeiras cidades, e a gente esbarra em Gaza, nós ficamos nos perguntando assim, mas como pode, né? Como é que pode que algumas das cidades mais antigas do mundo ainda estejam vivendo realidades que remontam ao passado? Só tem uma resposta, e a resposta
é a natureza humana e a resposta está no alerta que a própria Escritura nos faz. As consequências do pecado, elas são não só consequências virais e virulentas e destrutivas, mas elas se tornam consequências que se multiplicam historicamente. E aqui eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã, que escuta notícias a respeito de guerras em Gaza, em Damasco, no Golfo Pérsico, no Irã. A resposta que a gente precisa dizer para isso não é simplesmente dizer assim, eles estão assim porque a Escritura disse que isso ia acontecer. Eu preciso dizer para você que o sentido bíblico da profecia é que a profecia bíblica é um alerta. Um alerta para que o povo mude. Não é por acaso que a gente tem aqui na mesma lista Nínive e Gaza. Cidades poderosas, cidades fortes, povos guerreiros, que precisam aprender que a resposta para os problemas humanos não está na guerra, nem está na força dos homens. Não está nos conflitos que se perpetuam e praticamente até se eternizam. Né? Porque se a gente for a um levantamento histórico, nós estamos falando em guerras aqui que, para alguns arqueólogos, acompanham 9.000, 10.000 anos de conflito. Depois de 9.000, 10.000 anos de conflito, eu até dizer menos, né? Depois de 2.000, 3.000 anos de conflito, ninguém mais sabe pelo que está brigando, só que as pessoas vivem em função da guerra e em função da destruição. Talvez se você parar no dia de hoje e perguntar, estão brigando por quê? As pessoas podem dizer, eu lá sei, eu só estou brigando. E continuam brigando. Mas a gente precisa dizer aqui que não é pela guerra, não é pelo poder humano, não é pela arrogância, pela soberba que se constrói a solução. Eu preciso lembrar isso, porque esta uma das palavras mais fortes da profecia. A profecia bíblica diz o seguinte: que o homem, entregue ao próprio homem e à sua natureza humana, destrói a si mesmo e a tudo e todos ao seu redor. Que diz a Bíblia? Tiago diz assim: de onde vêm as guerras? De onde vêm os conflitos? Vem da natureza humana, do pecado e do mal do nosso coração. Se isto vem do pecado e do mal do nosso coração, e se a guerra é parte de uma forma de ser da humanidade, nós só vamos encontrar resposta e solução fora dessa natureza humana e fora da própria lógica que constrói e perpetua o conflito. Jonas pregou em Nínive e a grande cidade de Nínive se arrependeu. A palavra do profeta é: o Senhor vai destruir aqueles que vivem em função da destruição. Mas aqueles que se arrependeram recebem então a misericórdia e uma nova chance. A Roalves está fazendo ali uma grande pergunta que a gente vai ter que fazer quando chegar lá. Daqui a pouquinho a gente vai chegar lá, em Gênesis 11. Onde estão os grandes impérios e os grandes poderosos do passado? Desapareceram. Os poderes, os interesses econômicos, as guerras, as potências, elas se sustentam na natureza humana e na lógica humana. Mas veja você que a lógica humana e a natureza humana não constroem soluções para a humanidade. Se entregarmos o homem à sua natureza humana, a única coisa que ele faz é a sua própria autodestruição. É por isso que precisamos da palavra da profecia e precisamos da intervenção divina.
da direção de Deus. Se a gente for aqui continuar, e vamos continuar se Deus quiser, você vai ver que a consequência lógica da grandeza que está aqui nos descendentes de Cã e Canaã é Babel. E Babel e Babilônia não são lugares de bênção e de paz, e a natureza humana, e aqui a gente até precisa dizer, a razão humana não constrói soluções para os nossos conflitos. Nós precisamos aqui buscar a palavra do Senhor e encontrar uma solução que está além da humanidade. Fiz a pausa aqui. Por quê? Porque existem algumas pessoas que dizem assim: ah, mas isso está acontecendo hoje em Gaza por causa da profecia que está lá em Gênesis 9. Mas a profecia é um alerta. Por isso a gente leu aqui o nome de Nínive e lembramos para você o que disse Jonas. A profecia bíblica é um alerta para a humanidade. E esse alerta é de que nós não podemos e não devemos entregar o nosso destino à razão humana, à lógica humana, aos poderes humanos. Eu vou pedir a você agora que me acompanhe em oração. Vou ter que economizar um pouquinho a garganta para continuar as nossas missões. Se Deus quiser e assim o Senhor permitir, nós voltaremos a este assunto na terça-feira da semana que vem, quando vamos continuar aqui em Gênesis 10. E aí nós vamos explicar um pouquinho melhor o que significa esta associação bíblica aqui, histórica, entre Jafé, Cã e Sem. Mas eu peço a você também que agora nos acompanhe em oração. Nós vamos orar pela Vilda, pelo Mateus, pela Mariana, pelo Mário. Vamos colocar aqui diante de Deus Edivaldo, Lourdes, mas também vamos orar pela Fernanda. Maria Helena está ali enfrentando a luta com o Luiz e também com a Fernanda. Fernanda está com as plaquetas muito baixas, então nós vamos orar pela Maria Helena, pelo Luiz, Luiz Helena, pela Priscila, pela Fernanda. E a gente precisa ouvir essas palavras da profecia, esses alertas que a Escritura nos dá para que a gente entenda bem o que significa este alerta e o que significa a própria palavra da Escritura para nós. Primeiro, meus irmãos e irmãs, um alerta grande, um alerta enorme. Não há império humano, não há fortaleza, não há grande cidade que dure para sempre e subsista por si mesma. Se isto fosse verdade, a capital do mundo hoje seria Nimrod. Mas de Nimrod só restaram ruínas arqueológicas e históricas. Mas é a primeira das grandes cidades da história da humanidade. E outras dessas grandes cidades estão aí em lutas históricas até hoje. Damasco, Gaza. Eu nem vou falar aqui, porque você já sabe que tem Sodoma e Gomorra nessa lista. E eu queria agradecer o carinho ali da Márcia Cole, dizendo: Senhor, ó o Senhor Deus, cura a gripe do pastor André, para que ele esteja, e dos demais enfermos. A minha gripe é café pequeno, Márcia. Eu vou tratando aqui com própolis, mel e agrião, e estaremos viajando de máscara, com tranquilidade. Na terça-feira estava ruim, na quarta-feira estava pior, hoje já está melhor. Se Deus quiser, no domingo já estarei aí 100%. Mas o alerta da palavra é claro: cuidado em achar que a grande Babilônia, a grande cidade é a resposta, que a força do homem se sustenta por si só, que a razão humana encontra soluções sozinhos. Preste atenção, meu irmão e minha irmã,
ao alerta da Escritura. As profecias mostram que o Senhor é o único Senhor de todas as coisas. Franklin, lembrando que o seu filhão hoje faz 37 anos. Deus abençoe, Franklin. Abençoe também aqui a cada irmão e irmã que está conosco. Deus abençoe a Creuza e com ela também o Pablo. Parabéns para o Franklin, para o seu filho. Como é que é o nome dele? Deixa eu anotar aqui. O nome do filho do Franklin. Estou esperando aqui ele dizer o nome do filho para a gente poder orar. Estava aqui anotando, mas vamos fazer uma oração juntos. Para você que chegou agora, chegou depois. Amanhã, 7 da manhã, estou viajando. Saio daqui de Florianópolis, faço escala em São Paulo, vou ao Rio de Janeiro. Eu vou pregar em 3 lugares no Rio de Janeiro. No domingo, às 10h30, estarei ali matando as saudades da amada Igreja Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, a igreja mãe de todo o presbiterianismo nacional. Nós vamos ao Rio levando 2 projetos debaixo do braço, projetos missionários que esperamos que você esteja abençoando e esteja agradecendo a Deus e que Deus esteja também abençoando os irmãos que vão receber esses projetos. Caso você queira saber mais sobre os projetos e caso queira ajudar, tá aí o meu e-mail, revmelo@gmail.com. Vilda dizendo aí que ela e o Mateus também estão com gripe. Oi, que Deus cure o Mateus para que ele possa também cuidar e curar de outras pessoas. E eu vou pedir a você que ore então por mim, né? Ore pelo Mateus, pela Mariana, pela Vilda. As nossas vacinas, graças a Deus, estão em dia, né? E a gente vai ter a oportunidade de ir soltando cada pregação a cada dia para você saber como é que a gente vai estar. Mas nós vamos nos espalhar aí para pregar e anunciar. E eu vou soltando quando estiver lá confirmando, viu, minha irmã? Para a gente ser. Está confirmada a Catedral Presbiteriana, estaremos lá. E aí nós vamos soltando com os irmãos. Deus esteja com você. Se estiver no Rio de Janeiro, quiser lá nos rever, domingo, 10h30, estaremos lá na Catedral Presbiteriana, trazendo a palavra. Agradeço o convite do reverendo Isaías, do nosso irmão presbítero Assuero, que é o vice-presidente do conselho. Que a graça do Senhor seja com essa amada igreja e a gente está pedindo que você esteja orando por isso. E aí nós vamos ter aí algumas reuniões para tratar dos projetos, mas convidamos você para que esteja orando desde já por isso. Quer orar pelo pastor, entrar em contato? A gente está com o WhatsApp também a caminho. Mariana vai tomar amanhã vacina da gripe. Eu tomei vacina da gripe, vacina do Covid e graças a Deus está tudo bem. A garganta que estava ruim na terça-feira, quarta-feira, hora da aliança aqui ficou mais ou menos, né? Quinta-feira já tô aí retomando, hoje já tô bem melhor, mas a gente vai caminhando pela graça de Deus. Eu estava orando, Senhor, que eu esteja 100% no domingo. Esta é a oração que eu peço que você coloque diante de Deus. Mas aproveite para orar comigo agora pela vida do filho do Franklin. Estou aguardando o nome dele. Ainda não disse o nome, Franklin, do filho. E nós vamos também aqui. Thomas, aqui, tá aqui, já vi, acabei de ver. Desculpe, Franklin, não tinha visto. Então vamos orar pelo Thomas, que faz seu aniversário hoje. Vamos agradecer a Deus pela família do Franklin. Vamos orar pela Fernanda, pelo Luiz. Maria Helena está precisando de oração redobrada para que ela possa cuidar do Luiz e da Fernanda. Fernanda está com a baixa das plaquetas, vamos orar por ela e vamos continuar intercedendo uns pelos outros. Posso contar com a sua oração? Se eu puder, faça como a Creuza, como a Márcia, como a Rô Alves, estenda sua mãozinha ou escreva orando. Vamos falar com o Senhor, vamos orar. Eterno Deus, Senhor do universo, Autor da nossa salvação, que o Senhor nos abençoe, guarde e proteja a cada dia. Que a tua mão nos mostre o poder de Jesus Cristo e que debaixo do sangue do Cordeiro estejam os nossos lares,
e as nossas vidas. Rogamos agora, Senhor, pela mudança da Rua Alves, rogamos pela vida do Thomas, Senhor. Que o Senhor o abençoe neste novo tempo, neste novo dia. Abençoe o Thomas, o Franklin e toda a sua família. Renova as forças da Maria Helena, cuida do Luiz, cuida, ó Pai, da Fernanda, que esta baixa das plaquetas seja revertida, que o Senhor esteja abençoando esta família e que a tua misericórdia, a tua graça esteja com todos nós. Cuida das nossas enfermidades, das nossas fragilidades. Restaura, Senhor, a nossa alegria, renova as nossas forças em Ti, porque só o Senhor é o Deus Supremo e só a Tua palavra permanece para sempre. Nós rogamos todas essas coisas e Te agradecemos, no nome santo e precioso de Jesus Cristo, nosso Redentor. A Ele seja toda honra, toda glória e todo louvor. Amém, amém e amém. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós,